Seja bem-vindo à Cultura e Tecido de Plantas. O meu nome é Sérgio e nessa videoaula de hoje nós vamos começar a trabalhar com uma das técnicas de micropropagação de plantas. Que técnica é essa? Vamos lá para dentro que você vai entender isso com mais propriedade. A técnica que nós vamos começar a estudar sobre a micropropagação de plantas é a que envolve a organogênese. Mas exatamente o que é a organogênese? Vamos entender isso com mais profundidade. Nós já vimos que a micropropagação de plantas nada mais é do que a propagação in vitro de plantas. Isso foi visto em aulas anteriores e que não passa de uma forma de propagação vegetativa de plantas, só que feita em condições in vitro, em condições controladas, totalmente assépticas. E é, sem sombra de dúvida nenhuma, como nós já dissemos, a principal aplicação, principalmente comercial, da cultura de tecido de plantas. E dentre as diversas técnicas que estão envolvidas com a propagação vegetativa in vitro, nós temos basicamente três técnicas. A primeira que envolve as gemas axilares, a segunda que envolve a embriogênese somática e a terceira que envolve a organogênese. Nós já tivemos aulas sobre gemas axilares, nós já tivemos aulas sobre embriogênese somática e nessa aula de hoje nós vamos focar na parte de organogênese. O que é organogênese para quem trabalha com cultura e tecido de plantas? Conceitualmente falando, a organogênese consiste na formação de órgãos adventícios. E nós já falamos o conceito de órgãos adventícios em aulas passadas, mas só para refrisar, órgãos adventícios são todos aqueles órgãos que são formados onde ele naturalmente não deveria ser formado. Por exemplo, as raízes elas devem ser formadas a partir do primórdio radicular, das radículas. As folhas devem ser derivadas dos meristemas, na formação da parte aérea de toda a planta. Qualquer órgão que seja formado fora desse contexto é considerado um órgão adventício. Então, nesse caso, quando nós falamos de organogênese, nós estamos falando de órgãos, ou seja, de raízes e de parte aérea, que são formados onde eles não deveriam ser formados. Então, este é o conceito básico de organogênese, que consiste na indução da formação de órgãos adventícios em condições in vitro. E existem basicamente dois padrões de desenvolvimento quando a gente pensa em organogênese. O primeiro padrão é conhecido como organogênese direta e o segundo conhecido como organogênese indireta, que envolve a fase de calogênese. Todos os detalhes nós vamos destrinchar ao longo de uma série de videoaulas. Nesse momento agora, eu quero simplesmente que vocês compreendam o conceito de organogênese. Então, nós temos dois tipos de organogênese, repetindo, a direta e a indireta, sendo que a indireta envolve a passagem pela fase de calos, que nós vamos entender na nossa próxima videoaula. Esse esquema representa o processo de organogênese visto como um todo. Existem várias representações, essa é apenas uma delas que eu achei mais didática, que nos auxilia a compreender o processo como um todo. Eu tenho uma planta e eu vou pegar um explante dessa planta, nesse caso mostrando uma folha. Então eu vou cortar um pedaço da folha e colocá-la em condições in vitro. E uma vez colocada em condições de vitro, ela pode seguir. Se estiver passando pela fase de organogênese, ela pode fazer uma organogênese direta, ou seja, os órgãos adventícios vão ser formados diretamente, vai haver a formação de parte aérea diretamente sobre o explante, que seria a nossa primeira via, ou ela vai passar pela fase de calogênese, ou seja, vai formar um calos, que seria a nossa segunda forma. Então, quando a gente diz que o processo é direto, significa que não passa pela fase de calogênese. Se o processo é chamado de processo indireto, significa que ele passa pela fase de calogênese, ou seja, são formados calos. O que são calos? Como eu disse, vamos ver daqui a pouco. Agora, esse explante em condições in vitro, vai haver a formação da parte aérea, posteriormente vai haver a fase de enraizamento dessa parte aérea, e agora eu tenho a formação de uma nova planta. E por que é chamado de organogênese? Porque eu estou formando órgãos, diferente da embriogênese somática, eu estou formando embriões.
Na organogênese, eu estou formando órgãos. Eu formo a parte aérea e eu formo o sistema radicular. Podem ser simultâneos, podem ser em fases distintas, não tem uma regra. Mas o fato é que eu vou formar órgãos e depois esses órgãos é que vão dar origem à planta como um todo. Daí o nome de organogênese. Vamos ver isso com alguns exemplos reais. Aqui nesse slide está mostrando uma organogênese direta. Significa que não passa pela fase de calos. Ou seja, os órgãos adventícios são formados diretamente sobre o explante, como está mostrado nessa seta vermelha aqui. Eu tenho o explante e aqui está formando uma parte aérea, uma brotação, sendo formada diretamente sobre o explante. Isso é uma organogênese direta. Um outro exemplo de organogênese direta está mostrado nesse painel do lado direito. Eu tenho um determinado explante colocado aqui dentro do meio de cultura. Não vou explicar como é que foi feito esse experimento, mas vocês podem ver que diretamente sobre o explante estão sendo formadas partes aéreas. Cada uma dessas aqui é uma brotação sendo formada sobre o explante. O que eu faço agora? Eu individualizo cada um deles e levo para uma fase de enraizamento. E uma vez enraizado, agora eu posso adaptá-la a condições ex vitro e agora eu vou ter uma planta normal. Então eu tenho a formação de órgãos na planta. Não passou pela fase de calogênese, é uma organogênese direta. E o que é uma organogênese indireta? Envolve a passagem pela fase de calogênese, ou seja, vai formar calos antes do desenvolvimento dos órgãos. Então, neste caso aqui, eu tenho calos, que nós vamos detalhar mais à frente, e sobre esse calos é que está crescendo a parte aérea. E nesse caso está formando um broto em cima desse calos. A mesma coisa mostrado nessa figura aqui do lado direito. Nós temos brotações sendo formadas sobre o calos, daí o nome de organogênese indireta. Um outro exemplo de organogênese indireta, nesse caso aqui é de mirtilo. Então eu tenho a formação de um calos, esse calos vai passando por uma série de fases que vai levar à formação de brotos. Esses brotos agora eu vou individualizar cada um desses brotos, vou levá-los para o enraizamento, para que agora eu tendo uma planta completa, eu possa adaptá-la a condições ex vitro, e agora eu tenho uma planta geneticamente idêntica à planta matriz. Um outro exemplo de organogênese indireta está mostrado nesse painel aqui do lado direito, em que eu tenho um calos formado sobre esse calos a formação de brotações. Essas brotações se multiplicam, eu individualizo cada uma daquelas brotações, levo para o meio de enraizamento e depois faço adaptações a condições ex vitro. As plantas oriundas da organogênese são geneticamente idênticas à planta matriz. E aqui está um esquema mostrando o processo de organogênese visto num contexto mais macro, um esquema geral. Aqui nesse caso eu tenho o explante que foi selecionado, eu posso micropropagar essa planta de várias formas. Eu posso utilizar gemas axilares, que não está mostrado aqui, e obter minha planta geneticamente idêntica à planta matriz. Eu posso fazer a embriogênese somática. E se eu fizer a embriogênese somática, eu vou ter plantas geneticamente idênticas à minha planta matriz também. Ou eu posso fazer via organogênese. E nesse caso, eu também vou ter plantas geneticamente idênticas à planta matriz, de onde se originou aquele explante. E aqui está mostrando, se eu passar pela fase de calos, eu tenho uma organogênese indireta. Se eu não passar pela fase de calos, eu tenho uma organogênese direta. Agora eu vou formar a parte aérea, e depois essa parte aérea vai ter que passar por uma fase de enraizamento, para depois eu ter minha plântula geneticamente idêntica à planta matriz. O mesmo raciocínio vale para a embriogênese somática, mas essa videoaula é específica sobre organogênese. Essa é a visão geral do processo de organogênese em plantas, que é uma das técnicas de micropropagação de plantas. Agora, nas nossas próximas videoaulas, nós vamos aprofundar esses conceitos básicos para que você possa compreender o processo de uma forma bastante ampla e bastante profunda. Basicamente era isso que nós tínhamos para passar para vocês nessa videoaula e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!